Eu acho com elas a entrevista. O tema educação, assunto de grande preocupação em todo o Brasil. Aqui no Brasil, questão séria, bem séria. Conosco o doutor Fernando Nader. Tudo bem, doutor? Obrigada pela presença. Bem-vindo ao Oeste. Bom dia, Adriana. Eu que agradeço. Marina, Paula. É um prazer poder participar, principalmente de um canal como o de vocês, né? Que tem um alcance muito bacana e com gente que é esclarecida. E nós precisamos hoje, mais do que nunca, despertar a população para uma coisa séria. A educação no Brasil, ela faliu, e ela faliu miseravelmente. Nós, há décadas, viemos enganando as famílias, né, que nós estamos formando crianças, que nós estamos trabalhando pelo crescimento do Brasil, e são falácias, são narrativas. Se você vê, muitas vezes, vocês já tiveram colegas aqui falando das estatísticas, dos resultados nas provas de PISA, do índice de uso de drogas nas escolas, de armas nas escolas, de violência nas escolas. Essas são narrativas constantes do dia a dia das nossas escolas, né? Agora, se nós formos buscar o real motivo da educação, eu costumo dizer que educar é uma das artes das formas mais nobres de se conjugar o verbo amar. Quem educa, semeia a eternidade. O que nós estamos fazendo hoje, a educação ela falhou em formar pessoas, ela falhou em semear sabedoria e ela fracassou em gerar consciência, humanidade e justiça. Olha o Brasil que a gente está vivendo hoje. O Brasil que a gente está vivendo hoje é fruto de um país... Nós temos hoje índices que mostram que a média do QI do brasileiro são 83. 83 é aquela pessoa que não consegue articular as palavras, ela não consegue se posicionar, ela não consegue ler um texto e entender o que está escrito. É a média do QI do brasileiro. Índices oficiais falam que 38% dos nossos universitários são analfabetos funcionais. Cara, você chegar na universidade... Um analfabeto funcional tem alguma coisa muito errada, né? Então, o que está acontecendo? Isso interessa a quem? Vocês colocaram aí que a Dilma disse que vai gastar o que tiver para poder reeleger o Lula na próxima eleição, ou o candidato deles. A questão da mídia hoje e da tecnologia, que é uma das coisas que vem sendo discutidas, e nós já conversamos aqui outro dia, né, que eles vêm tentando impor e liberar, a tecnologia ela é uma coisa muito séria. Se você estuda um pouco do comportamento das pessoas, do desenvolvimento do ser humano, se você entende um pouco da escola de Frankfurt e de tudo que é colocado, através da mídia e da educação, nós cooptamos a mente e a visão política das pessoas, a mentalidade e a visão política das pessoas. Então, quando você vê hoje, você tem uma autora como a Jan Twing, ela escreveu um livro chamado iGeneration, sobre a geração Z. E você tem hoje... não faço juízo de valores de ninguém, tá? Mas você tem hoje uma epidemia de homossexualidade, bissexualidade e transexualidade. 30% dos jovens. O que está acontecendo? Isso não é genético, isso é comportamental. Quando você vê as universidades, o comportamento dos adolescentes, né? As manifestações, a agressividade, eles pregam inclusão social através da imposição. Eles querem ser representados através da doutrinação. Eles pregam liberdade, mas querem fazer condicionamento de massa. Então as pessoas têm que seguir aquele modelo. A esquerda... Só um instantinho, desculpa, viu, professor? O microfone do senhor deu uma falhadinha, a gente já vai dar um jeito para voltar a funcionar. Marina, o assunto educação a gente está sempre aqui trazendo, né? Sobre a importância, como funcionam as escolas públicas, privadas, as militâncias nas escolas, o Bolsa Família que afasta um monte de gente do ensino, do trabalho, né? E a gente já teve a oportunidade de conversar com o professor, ele traz um olhar todo muito interessante para a gente, e o professor que fala muito bem também sobre essa era digital, celulares nas escolas. Você já vinha formulando aqui a sua pergunta, se quiser fazer para o doutor responder para a gente, assim que o microfone dele já está praticamente ficando ok. Eu assisti, doutor, um vídeo nas suas redes sociais, no seu Instagram, muito interessante, que é uma menina dizendo que ela foi considerada que ela tinha genial, né, que ela tinha capacidades ainda quando criança e que depois disso ela teve muita dificuldade com o processo tradicional educacional e que ali no meio ela começou a se sentir completamente sem nenhuma habilidade, né? Como é que alguém que pode se
ser alguém considerado com capacidades, né, ainda maiores, um gênio ao longo do processo educacional, que é todo quadradinho, que exige coisas absurdas, que tolhe completamente a liberdade de pensamento, que tolhe a criatividade, consegue fazer como uma menina dessa se sinta alguém completamente, né, sem qualidades, vamos dizer assim. Então, isso me chocou, e você fala que isso é um reflexo da nossa falta de educação, né, da boa educação. E deixa eu te falar, toda criança, claro, se você tem um ambiente familiar salutar, se você tem condições nutricionais adequadas, se você tem um desenvolvimento, num ambiente saudável, não num ambiente de violência, de restrições. Toda criança, 98% delas, e a NASA provou isso no século passado, 98% das crianças têm habilidades de gênio. São milagres em construção. Só que quando você avalia isso com 4, 5 anos, 98%. Com 10 anos, cai para 30%. Com 15, cai para 12%. Com 20, cai para 2%. Eles pararam de medir. Se continuassem, é só você ver como é que estão os jovens hoje. O Brasil é ruim. Os Estados Unidos também. Porque se você for ver a história da educação, nós bebemos das mesmas fontes que eles beberam, que está no berço na Alemanha. Então, quando a gente vê tudo isso que está acompanhando, só para você entender a importância da mesa... a educação acaba com as pessoas, não, basicamente. A educação, ela molda tudo. Ela destrói. Só um pensador que bebeu dessa fonte na Alemanha, que é o pai da psicologia comportamental, e isso eu não vejo em nenhum documentário eles prestando atenção nessa frase, que é fantástica. John Watson, o que ele fala? Me dê uma dúzia de crianças e o meu mundo para criá-las. Não interessa o sexo, não interessa a raça, não interessa o histórico escolar. Me dê uma dúzia de crianças e meu mundo para criá-las. Eu vou formar grandes estadistas, médicos, juristas, vagabundos, ladrões, e se fosse nos dias de hoje, homossexuais, bissexuais e transexuais. Porque a mídia, a educação e as ideologias na sociedade, elas moldam sim o comportamento. Elas direcionam. Quando você toma, às vezes, algumas decisões, achando que você está tomando decisão livre por você mesmo, na verdade, muitas das vezes você está sendo moldado, você está sendo direcionado pelo bombardeio de conteúdos que você sofre. Hoje, a maioria dos nossos adolescentes, eles são... E o que me preocupa, principalmente os adolescentes de famílias vulneráveis, adolescentes que têm espectro autista, adolescentes que têm problemas de... A esquizofrenia, para você ter uma ideia, é um espectro genético. Ela pode se manifestar ou não, depende do ambiente. Então, dependendo do ambiente que a criança cresce, ela pode desenvolver esquizofrenia. Se não, não. Às vezes ela não desenvolve. Outras doenças, crianças que foram abusadas, crianças que crescem em famílias disfuncionais, onde o pai é abusivo, o pai é alcoólatra. Essas crianças, elas vão ter um comportamento durante a vida delas de risco. São crianças vulneráveis. Então, se elas não têm uma referência de valores, de conduta, e uma das coisas que esses movimentos sociais fazem muito é desconstruir a religião e a família. Por quê? Porque se eu desconstruo os dois pilares que pode formar um indivíduo com valor, o que vai sobrar? Toda criança, ela quer se encaixar, ela quer fazer parte. A necessidade de pertencimento do adolescente é uma coisa assim, que está bem constatado. Do adolescente, ele quer mostrar que ele é capaz, ele quer mostrar que ele pode mudar o mundo. Então, se a gente não entende a criança, se a gente não entende o adolescente, como é que a gente propõe um modelo de educação para fazer com que o país se torne o país que merece ser? O Brasil é o país mais rico do mundo. E não é só rico pelas questões minerais, subsolo, tudo. Nós podemos ser referência, nióbio, grafeno, área de cultivo, tudo. Nós podemos ser a primeira economia do mundo. Mas o nosso povo, o QI é de 83. Então, a riqueza de um país, ela não se mede pelas suas riquezas naturais, ela se mede pela capacidade de transformar o seu povo, de formar a gente. Agora, um governo assistencialista não interessa. E aí entra outra questão que as pessoas não entendem, que impacta na educação. O governo assistencialista, o reflexo que ele traz para a sociedade, você vê Norte e Nordeste, a maioria das pessoas estão dependentes do Bolsa Família, não estão com carteira de trabalho assinada. Essas pessoas crescem achando que o Estado tem obrigação de cuidar delas. O Estado papai. É o Estado papai. E você
que você faz com isso? Você mata a dignidade do ser humano, você tira a dignidade do ser humano. A criança que cresce nesse ambiente onde o Estado é quem me ajuda, o Estado é quem me ajuda, o que eles fizeram no Nordeste? Tiraram a transposição de São Francisco. Como é que essas famílias têm capacidade de cuidados de higiene básico, alimentação básica e formar uma criança com valores e ir para a escola? Hoje, infelizmente, no Brasil, a maioria das famílias mandam crianças para as escolas públicas para elas serem doutrinadas, para elas sofrerem lavagem cerebral, para se engajarem em movimento. As crianças não estão sendo alfabetizadas, aí você entra num outro problema. O modelo de alfabetização que é adotado hoje nas escolas, ele não alfabetiza. Ele finge que alfabetiza. Tanto que 38% são analfabetos funcionais na universidade. 50% dos meninos no nono ano abandonam a escola. Mas por que o adolescente abandona a escola? E por que os diagnósticos estão explodindo na educação? Se você tem uma criança de 6 anos que não é alfabetizada, como é que ela cresce dentro de uma escola 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos? Se ela não entende o que a professora está falando, escrevendo no quadro, se ela não dá conta de escrever, como é que você acha que o menino fica na sala? Ele fica quietinho, prestando atenção, Claro que ele começa não. a conversar, ele começa a dar trabalho, aí ele começa dependendo do ambiente que ele vem de casa, ele começa a ficar mal educado. Então esse menino é taxado, tem déficit de atenção, ou tem dislexia, ou tem TDAH, ou então é transtorno desafiador opositor, né? Ou então esse menino é autista, ou então não, é muito mal educado, a família não educa direito, e por aí vai. Aí os diagnósticos começam a explodir. Os professores, burnout explode, porque o professor faz, mas não entende porque que não funciona, porque ele não aprendeu que a forma correta de alfabetizar é outra. Né? Ele não entende o que é a criança em desenvolvimento, eles não entendem o que é o adolescente. Aí você tem um modelo que estressa, que cansa, que pressiona. E não educa. E não educa. E nesse modelo, quando você é pressionado e cobrado, você demora mais para aprender. E você se consolida com menos qualidade. Quando você está engajado, quando aquilo te interessa, você aprende rápido e você consolida forte. Então, peraí, o que está acontecendo? Tudo que vem... Aí, ontem eu participei de um encontro que está acontecendo aqui, o presidente do Conselho Nacional de Educação. Os índices são assustadores porque nós precisamos fazer as novas mudanças, porque a população não sabe, mas tem 2 projetos de lei correndo aí no Congresso. Um é o novo PNE, que é o novo projeto, o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, e tem um outro do senador Flávio Arnes, que, se não me engano, é o PLP 235 de 2019. O que acontece? Através do PNE e desse SNE, eles estão tentando implementar a ditadura no sistema nacional. Você tem um grupo de pessoas que vai tomar conta da educação e eles que vão definir, independente do Estado. Então você tira poderes do governador, dos prefeitos, e eles vão definir o que é a educação e o que tem que ser feito. E quando você vê o projeto, é abjeto. É o que vem sendo feito, que não tem resultado. Porque você mede o resultado da educação, Marina, Paula e Adriana, você não mede o resultado, eu não meço o resultado da educação por provas. As provas, quando você entende de educação, as provas foram feitas como mecanismo de controle social. Porque obriga a criança a estudar o conteúdo que eu quero. O modelo de escola hoje não é para formar o homem, é para treinar para o mercado. Porque se você forma um homem, ele tem capacidade de discernimento, de argumentação, de contestação sozinho. E de enfrentamento. Exatamente. Então, o modelo que foi desenhado, ele é um modelo para formatar para o mercado de trabalho. Aí tem N sequências de acontecimentos que envolvem no desenvolvimento. Aí são outros assuntos. Beleza. Essas crianças, né, que estão na escola pública e que não estão sendo bem preparadas, elas vão começar a engajar nesses movimentos sociais, porque isso interessa para o governo. Me interessa fortalecer os movimentos sociais, me interessa ter briga de esquerda e direita, me interessa ter briga de homens com mulheres, me interessa ter briga de héteros com homossexuais, porque eu fragilizo o tecido social. Quando você fragiliza o tecido social, é mais fácil você implementar uma ditadura. Peraí, tá bagunçado demais, a gente precisa de ordem. A sociedade está um caos, a gente precisa de vir com o peso do Estado. Então, assim, a gente precisa despertar as pessoas, fazer com que elas acordem, para elas entenderem que o SNE e o PNE, só para completar, no PNE, o que eles falam? Que a família não é importante. Uhum. A família não é importante. Quanto mais cedo a criança vier para a escola, é para proteger, é para formar, é para cuidar. A gente tem que cuidar. Sem contaminação Pátria de casa, educadora. A gente educa daqui. A família é a base da inteligência emocional, do comportamento social, dos valores éticos e morais, da sexualidade, das crenças
E do... Pontos bem sensíveis. Sim, comportamento social, polêmicos. Valores éticos e morais, inteligência emocional, crenças e a sexualidade. Isso é perfeito. Isso é a família, está dentro de casa. Ou seja, tudo que eles querem atacar. Exatamente. Você fragiliza a sociedade. Então, essas desconstruções, a gente precisa estar antenado com isso. Com certeza. E o senhor traz um olhar aqui bastante corajoso, diferenciado. Aqui no chat, muita gente comentando casos próprios com relação a filhos, à escola. Tem também muita gente perguntando qual a rede social do senhor, que não conhecia o senhor. Eu sou da old school, mas tem um pessoal que me ajuda. É o Fernando Rassinader no Instagram. Uhum. Dentro do PNE, as escolas... e outra coisa, eles acabam com as escolas cívico-militares, acabam com as escolas confessionais, acabam com as escolas especiais, acabam com o homeschooling, que já foi proibido agora, segundo uma visão do ministro, e todas as escolas vão ter que rezar a cartilha da escola pública. Lembra que eu falei dos avaliações? Como é que a gente mede o resultado da escola? Não é com avaliação, é como é que está a sociedade. A violência está aumentando, o crime está aumentando, a violência contra a mulher está aumentando. No norte e no nordeste as pessoas não estão trabalhando. Produtividade zero, né? É isso que a gente vê mesmo. Você destrói a dignidade do ser humano. 40 anos sem crescer Você está fazendo o gado, é o gado que eles querem. São as massas de manobra para continuar votando. Porque quando sigam sem questionar, se você depende do governo para educação, para saúde, para habitação, para o gás, para alimentar, para tudo, a hora que você está 100% dependente do governo, acabou. Eu mando. Se você não vota em mim, você perde. E aí? E o que a gente está preparando em contrapartida? O que as escolas... Os donos de escolas, eu não vejo discutir isso. Ontem o presidente do Conselho Nacional de Educação falou assim, porque os resultados são ruins e tal, e vem um novo PNE aí que a gente precisa apoiar, que a gente precisa fazer... pelo amor de Deus. E o pessoal bate tudo palmas. Que deu errado até agora. O pessoal bate palmas. Eu falei assim, cara, eu não paguei, e paguei caro para participar daquela... Me desculpe, daquele encontro. Paguei caro para ouvir uma porcaria dessa. Esses caras eles não sabem o que é educação, eles não sabem o que está acontecendo na educação, mas como a escola particular é um meio. Mas é lobby para mais recursos. A gente sabe que a ideia também, toda dessa eles querem o aumentar Brasil já 10%, gasta né? mais do que o CDE, que gasta em torno de 6%, eles querem levar para 10% de tudo aquilo que a gente produz. Mas é Ou seja, recurso. a gente já, assim, a gente triplicou tudo que a gente gasta nos últimos 20 anos, todos os índices que a gente vê só caíram, pioraram, estão ali, e agora eles querem aumentar ainda mais. Mas né? é planejado. Então é só dinheiro, né, doutor? Desculpa, Marina, mas é friamente calculado. É planejado. Você tem no Ministério da Educação, se não me engano, são mais de 300 mil funcionários. É um exército. E se você aumenta a renda para essa instituição, o que você está fazendo? E se você não forma indivíduos pensantes, você forma jovens militantes emocionalmente. Então, peraí, isso é um exército que eles estão formando. E as pessoas não entendem. O empresário, o agronegócio, paga imposto caro. A escola pública, ela custa muito mais caro que a escola particular. O imposto que se paga para a escola pública é muito mais caro que para a escola particular. E a gente paga o imposto para o Estado formar pessoas para falar mal do empresário, para falar mal do agronegócio, para falar que o clima vai acabar, né? Que o agro é contra o clima, que o empresário que explora o funcionário. Pô, as pessoas precisam acordar. Quem que está se movimentando contra isso? As pessoas não entendem. Você tem que entender as peças que estão sendo manipuladas no jogo, senão você fica lá brigando. Sair fora desse sistema, exatamente. Né? Ô, doutor, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui. Vamos combinar do senhor vir uma próxima ocasião para ficar mais tempo com a gente e a gente poder fazer mais perguntas aqui. O pessoal fazendo muitos comentários, adorando o doutor Fernando, tem que ter escola cívico-militar, sou estudante de pedagogia, que riqueza ouvir desse doutor. E a gente quer agradecer do senhor ter vindo aqui até o nosso estúdio, já se sinta de casa e volte mesmo outras vezes. Eu vou dar só da escola cívico-militar. O pessoal se ilude com a escola cívico-militar. O que a escola cívico-militar faz é ter bons resultados em cima de um modelo que é imposto pelo governo. Então, nas escolas você não tem, mas nas escolas cívico-militar você tem disciplina e tem resultado. Mas cadê essas pessoas que estão formadas na escola cívico-militar? Olha o Brasil, como é que está. Quem está se movimentando? É o currículo que precisa ser mudado. A formação dos professores precisa ser mudado. O material pedagógico precisa ser mudado. As políticas públicas precisam ser mudadas. E aí é papo para outro. Uma discussão e tanto. Aqui, ó, doutor Fernando Rassinader, amei esse ser humano, muito bom. Traz ele sim, parabéns, doutor. Traga outras vezes. Nós vamos, viu? Muito obrigado por essa participação hoje, viu? Até uma próxima. Se as pessoas despertarem para a importância da educação, nós mudamos o Brasil. Mensagem final. Preparem seus filhos, formem seus filhos para amar a verdade, o que é bom e o que é belo. Façam eles entenderem que o sacrifício é um privilégio e que a responsabilidade é um dever.
Porque só assim nós vamos promover para eles um mundo não de trevas, mas uma terra de luz, de esperança e liberdade. Muito bacana. Obrigado, Valeu, viu? Desculpa, Nós que obrigado. agradecemos, imagina.